Paz do Senhor, meus irmãos, né? Para você que se interroga, que pergunta, muitas vezes tem uma promessa de Deus, Deus te fez uma promessa, Deus disse, vou fazer assim, e não acontece, você fica sem entender, mas por que Deus me prometeu e não acontece? Né? Quem sabe é o teu caso, fica no vídeo até o final, que Deus ele vai falar contigo. Irmãos, existe promessa, 2 tipos de promessa que Deus faz. Né? Tem pessoas que dizem assim, não, que tem promessa não morre, que tem promessa isso, realmente. Mas vamos ver o tipo de promessa que Deus fez. Existem 2 tipos de promessa. Primeiro, existem promessas, irmãs, condicionais e promessas incondicionais. Então vamos primeiro para a promessa condicional. A gente vai encontrar ela aqui na Bíblia. Livro de Gênesis 17. A promessa que Deus fez a Abraão, veja só. Deus prometeu a Abraão uma grande nação, ele ser uma grande nação, ia ter muitos descendentes, abençoar grandemente, mas ele impôs uma condição. Primeiro, o significado da palavra. Incondicional, qual o significado? Incondicional, condicional. Condicional significa algo que depende de uma condição para acontecer. Só acontece se algo for cumprido antes. Então, uma promessa condicional é aquela que Deus impõe uma condição, como ele fez com Abraão, Gênesis 17. Existem outros exemplos, mas vamos ler isso aqui, Gênesis 17. E o 7 diz, estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, continuamente, para ti ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Aí aqui o 10 fala assim, e este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, a circuncisão, a retirada do prepúcio, né? E essa foi o que Deus ele exigiu de Abraão. Além de obediência, Deus exigiu o pacto que Deus fez, a aliança que Deus fez com Abraão. Se Abraão não obedecesse, a gente viu ali Moisés, porque isso aí, irmã, uma aliança que Deus fez com Abraão, mas para Abraão e sua descendência, todos os seus descendentes tinham que obedecer se quisessem herdar a promessa que Deus fez a Abraão. Moisés, um exemplo de Moisés. Moisés estava na hospedaria, quando Moisés foi voltar novamente para o Egito, para salvar o povo, e a Bíblia diz que Deus buscou matar Moisés, porque ele não tinha circuncidado seus filhos. E a Bíblia conta que Moisés circuncidou seus filhos e jogou o prepúcio dos seus filhos para que a ira de Deus se aplacasse contra a vida de Moisés. Moisés era escolhido, estava indo em uma missão, mas não estava obedecendo a voz de Deus. Então, muitas vezes acontece com a gente. Eu quero a promessa, mas eu não quero obedecer. E se a sua promessa for condicional, tem que obedecer a condição que Deus ele impôs. Então, promessa condicional é aquela que eu tenho que obedecer uma condição, que Deus impõe uma condição. Isso só acontece quando você cumpre a sua parte no acordo. É um pacto. Deus disse assim com Abraão, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, um concerto. Por isso que se chamava arca, era do concerto. Era a aliança que Deus fez com Abraão, um concerto, pacto. Então era o povo do pacto, né? Porque a descendência de Abraão também herdou as promessas de Abraão. Nós herdamos em sentido espiritual. Por quê? Isso era uma tipologia, a circuncisão. Quando Jesus Cristo veio, a circuncisão, irmãos, ele apontava para Cristo. A circuncisão era retirada do prepúcio. E o que é a circuncisão hoje? Jesus Cristo retirou o pecado, o poder do pecado do nosso coração. Não o pecado, a gente peca, mas ele retirou a força do pecado. Ele te deu graça para vencer o pecado. Mas não é sobre isso o vídeo. E incondicional. Falei promessa condicional, agora uma promessa incondicional, que não exige condição. Significado, sem exigência, sem depender de nada. Independente de qualquer coisa, acontece. E essa promessa se encontra na Bíblia também. A promessa que Deus fez para Davi. Lá no livro de 2 Samuel, irmãos, 7. Deus disse para Davi, quando os teus dias foram completos, Deus disse a Davi que quando ele morresse, o filho dele ia herdar o trono e não ia se apartar do trono. Ele disse que todos sempre teria um rei descendente de Davi. Porque a gente vê que Deus colocou Jeroboão depois de Salomão, mas Jeroboão pecou e Deus extinguiu a descendência de Jeroboão, não se tornaram rei para sempre. A gente viu muitos outros reis, mas Davi não, o seu reino seria perpétuo. A gente viu muitos outros reis, irmãos, porque Davi foi o segundo rei de Israel, né? O primeiro foi Saul, depois veio Davi, mas depois de Davi a gente veio que levantou-se outros reis, mas sempre tinha ali
Um reinado, vê que o reino foi dividido, porque Deus sabia quem seria o povo. Então ele dividiu o reino, foi dividido o reino. 10 tribos e as 2 tribos que ficaram fiéis a Davi, mas sempre permaneceu a linhagem de Davi no trono. E aqui diz o 15, ó, o 7 e o 15. O 14, eu lhe serei por pai, tá falando dos filhos de Davi, e ele me será por filho. E se vier transgredir, se os teus filhos, Davi, pecar contra mim, eu vou castigar eles, mas eu não vou retirar o trono dele por amor à promessa que eu estou te fazendo. Então é uma promessa incondicional. Isso assim, olha. E se vier transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens. Eu vou permitir uma nação vir castigar ele. Mas a minha benignidade se não apartará, como eu tirei de Saul. Então aqui é uma promessa incondicional, não precisava de condição, independente do que os filhos de Davi fizessem, Deus ia cumprir, Deus ia castigar, mas ele ia cumprir, não ia tirar do trono por conta da promessa que ele fez a Davi. Então existem 2 tipos de promessas, irmãos, é necessário a gente entender, porque muitas vezes Deus faz uma promessa e a gente se apega na promessa, mas o que Deus ele te pediu por trás da promessa. Eu me lembro de mim, uma promessa que Deus fez há muitos anos atrás. Mas ele disse assim, olha, busque-me mais nas madrugadas. Enquanto eu não comecei a orar de madrugada, Deus ele não cumpriu essa promessa. Então, assim, há promessas que têm uma condição. Por exemplo, Deus faz uma promessa, você vai ser um pastor. Mas aquelas pessoas se desviar dos caminhos do Senhor, irmãos. Tem condições de Deus cumprir a promessa dele? Então, a gente tem que entender que, para que Deus cumpra a promessa, é necessário ficar no lugar, posicionado ali onde Deus ele determinou. Porque há promessas que tem que ter obediência para que ela se cumpra. Então muitas vezes você fica sem entender, não é porque Deus não cumpriu, porque muitas vezes você não está cumprindo também a tua parte no processo, a tua parte no que Deus exigiu de você. Então, irmãos, temos que entender que tem promessas condicionais e promessas incondicionais. Não é toda promessa que Deus faz, todo jeito eu faço o que fizer, e não é assim. Reveja qual foi a promessa que Deus te fez, reveja o que Ele exigiu de você. Muitas vezes até quando Deus fez naquele momento, mas Deus ele vai exigindo, vai dizendo, vai orientando e você não está obedecendo. Então a promessa não vai se cumprir. Então que eu possa entender que existem 2 tipos de promessa. Não é assim como as pessoas falam, não. Quem tem promessa não morre. Quem tem promessa isso não é verdade. Não é verdade de jeito nenhum. Se eu não ficar no lugar da bênção, se eu não cumprir o que Deus orientou, a promessa também ela não se cumpre. Espero ter ajudado vocês. Fiquem na paz.